Hoje nós vamos falar sobre os benefícios da inteligência artificial, né? Como nós podemos navegar nessa onda revolucionária e usar a IA para impulsionar a criatividade em nossos negócios. E sobre nossas palestrantes, hoje nós convidamos a Daniela Pereira. Ela é jornalista e pós-graduada em marketing, é professora e diretora de estratégia digital e IRP da FSB e já passou pelos mercados financeiros de atendimento, tecnologia, entretenimento em grandes nomes, incluindo a Rede Globo. A Dominique Tomás, ela é estrategista digital na FSB Comunicação, tem mais de 19 anos de experiência na área digital, é publicitária com pós-graduação em design digital, já participou da área de design thinking da MJV e da implementação das redes sociais da Rede Globo e foi head de digital no Porta dos Fundos. Agora eu vou Ela é amiga passar a do bola. Porchat. Ela é amiga do Porchat, exatamente. Agora eu vou passar a bola para vocês, meninas. Uma palestra. Bom dia, bom dia. Queria agradecer a oportunidade. Na real, a gente está aqui hoje para falar sobre todos os as nossas pesquisas, as nossas inquietações. Eu e Nick somos daquela tribo das abas abertas. Então, toda novidade, notícia que acontece sobre IA, a gente está dentro. Então, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente vai fazer aqui com vocês na próxima hora é meio que contar para vocês o que a gente tem visto e tem feito e compartilhar dores, porque na real a gente ainda sabe muito pouco. Apesar da gente já estar nesse mundo há mais ou menos 2 anos de IA, o que a gente tem visto, pelo que as pessoas estão falando, ainda não é nada frente o que vem pela frente. Então, vamos eu e Nick. Pode passar, Nick. Eu e Nick, a gente vai compartilhar a nossa jornada com vocês. Bom dia, muito prazer. A gente tem aqui o nosso avatar. A gente demorou um tempo para chegar até esse avatar. Quem criou foi Nick. Então, essa descabelada que eu tô com meu cabelo presinho sou eu, e essa de cabelo lisinho é ela. Muito prazer. A gente está muito feliz. Eu e Nick trabalhamos juntas na Globo. Então, a gente tem um caso de amor, de amizade há mais de 10 anos. E tenho muita alegria e muito prazer de estar aqui com ela, compartilhando esse trololó com vocês. Prazer Vamos todo lá. meu. Bom, meninos, o que a gente vem fazer aqui, né? Falar um pouco das ferramentas de IA, e aí a gente colocou esse risquinho de propósito, né? Essa apresentação, a primeira vez que ela foi feita foi em novembro do ano passado. A gente atualizou em dezembro e a gente atualizou esta apresentação até ontem. Então, é o que tem de mais novo, que hoje já vai estar velho. Então, a próxima a gente vai fazer outro risquinho e colocar o próximo mês das anotações que a gente tem feito, né? Tem delay para mim. O objetivo demora um pouquinho. Eu vou passar mais rápido. Tá bom. Os objetivos dessa conversa é meio que dar uma visão geral para vocês, né? Ver que novidades são essas, as principais ferramentas até aqui. Nesse meio de caminho, as ferramentas mudam de nome, se reposicionam. Então, assim, a gente começou falando sobre Bard na primeira apresentação e já virou Gemini, então a gente vai contar isso para vocês. A gente vai compartilhar uma jornada prática de um profissional que começou comigo na rede social há mais ou menos uns 15 anos, e como é que ele se reposicionou e como é que ele está se atualizando com relação a isso. Talvez uma coisa mais importante que a gente tem que falar são as questões éticas e como é que a gente pode imaginar um pouco esse futuro, né? Então, vamos lá. Eu queria falar com vocês que, se vocês quiserem dar qualquer opinião ou querer falar qualquer coisa, por favor, é só pedir a palavra e vamos nessa, tá? Esse esquema aqui é muito... e vou pedir, por favor, se tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, porque está aparecendo para a gente aqui um som. Acho que é o Marcelo. Se o Marcelo Augusto puder fechar o som, a gente agradece. Bom, nos últimos anos, só para vocês terem uma ideia, olha como é que a gente teve inovação. E aí, esse gráfico ele é muito curioso, porque a gente está em... Estão me ouvindo? Tá. Sim. A gente está em 2024 e a última grande conquista no mapa
foi o Spotify em 2018. Então, de 2018 até 24, na real, a grande novidade que a gente tem é a IA, mas olha que interessante como é que essas curvas de crescimento vão mudando ao longo, enfim, do início do século, né? Enfim, com o advento dos jornais em 1650 até o Spotify, como é que essa curva vem mudando, né? O que os especialistas falam, né? Os especialistas de tecnologia falam isso, né? Que a gente está vivendo nos últimos 2 anos, 10 anos, o que demoraria 10 anos para ser construído, e que a gente nem imagina onde isso vai dar, foi feito nos últimos 2, né? Então a gente fica nesse misto assim de susto, e ao mesmo tempo de curiosidade, né? Quando eu e Nick fomos para Fortaleza dar essa primeira palestra, a gente deu para um auditório que tinham 500 pessoas, assim, né? E aí a gente tinha 2 slides antes desse aqui, que era assim: levanta a mão quem tem medo da inteligência artificial. E aí era assim, tipo, meio uma ola, assim, né? Todo mundo levantando a mão, né? Caramba, a gente tem muito medo. E aí a gente perguntava, e quem tem curiosidade? Aí ficou menos do que medo, mas uma galera levantou também, né? E aí o próximo gráfico ele é muito interessante porque os americanos eles estão exatamente iguais a gente, né? Com medo, com curiosidade e o mais, se vocês conseguirem dar uma olhada nas cores das linhas do gráfico, a curiosidade, ela meio que acaba em algum momento se encontrando com o medo, porque quanto mais a gente se informa, mais a gente fica curioso, barra temerário, temeroso do que pode ser que vá acontecer pela frente, né? Mas a gente, como profissional de comunicação, a gente acredita que é sempre muito melhor estar bem informado, enfim, do que ficar esperando para tomar susto, né? A Collins é um dicionário, uma plataforma de dicionário, enfim, que antigamente era físico, né? Americana, e a inteligência artificial foi a palavra escolhida para resumir o ano passado, né? Ela concorreu com outras palavras que também nem existiam na nossa vida há muito pouco tempo, e eu não sei se vocês sabem, por exemplo, o que é um Nepo Baby, mas Nepo Baby é aquela pessoa que herdeira, brinca que fala que teve sucesso por mérito, mas na real tem pai e mãe ali bonitão e que, né, veio ou com indicação ou com grana. Então existe muito essa crítica, né, aos artistas às vezes, a pessoa é nepo baby. A lista da Forbes, inclusive. Lista da Forbes, exato, vários nepo babies na lista da Forbes. O de-influencing também é um termo muito legal, porque é aquele influenciador que mete o pau nos produtos. Que também tem o seu público, né? Não é aquele que elogia os recebidos, né? É aquele que fala, isso aqui é uma droga. Então, isso também é uma coisa que não existia e hoje existe, tem um espaço enorme na nossa janela de redes sociais. Essa terceira palavra, eu nunca nem tinha ouvido falar na vida, o LE, que se chama, que são áreas urbanas ultraverdes, também é uma coisa que como se você tivesse assim espaços meio que ideais de condições de vida em que você consuma o mínimo possível de energia que vá de alguma forma prejudicar o planeta. E aí, dentro desses verbetes, o que também nos chamou a atenção, e aí olha que interessante, esta imagem que eu coloquei, a primeira maior, foi da primeira apresentação. A segunda foi da segunda apresentação, essa de cima, que ela está de camiseta, isso. E a terceira a gente colocou essa semana. Então, assim, é uma boneca, é uma criação, é um avatar, mas ela é uma influenciadora. E aí, a gente treinando a nossa fala em algum momento que a gente ensaia, né? Eu estava falando para a Nick, né? Falando assim, e aí ela está ganhando dinheiro. Aí a Nick, não é ela que está ganhando dinheiro, né? É alguém que a fez, né? Então alguém está ganhando muito dinheiro com essa boneca. E aí a grande novidade é que vai ter agora concurso de beleza para inteligência artificial.
E isso acaba me puxando uma outra abinha, né, que eu e Nick somos da tribo das abas, que lá no Web Summit da semana retrasada, passada, o Jota, que é o CEO da Hotmart, ele estava falando que a gente vai ter avatares com formas novas, como se você tivesse, por exemplo, como ídolo, uma pessoa, uma criatura, uma criação com novas formas. E que as pessoas podem querer ter estas formas. É muito doido isso, né? Enfim. Então, isto está acontecendo. E aí, uma outra coisa que nos chamou a atenção é que a gente sempre escuta assim, machine learning, né? O aprendizado da máquina, né? E aí, de repente, me vem um machine unlearning, ou seja, máquinas que vão desaprender para poder aprender coisas novas, né? Se a gente trouxer a tradução literal do termo, né, de inteligência artificial, a gente está falando aqui de modelagem de função mental feitas por programas de computador, né? O Tiago é muito mais especialista do que eu e Nick nisso, mas o que a gente está dizendo aqui é esse código, esse comando é para a gente simular, para a máquina simular comportamentos da gente, né? E aí a gente tem, na nossa visão leiga, quando a gente olha, né, e pensa assim, nossa, como é que será que se constrói uma inteligência artificial, né? É uma coisa extremamente complexa, né? Na real, a gente entende como se fosse eu, né, leiga de comunicação, né? Jornalista. A gente olha para o bloco de cima, achando que são grandes blocos, assim, de como é que eles resolvem isso, quase que como um passo de mágica, mas é uma coisa absolutamente hiper detalhada, com muita especificidade, enfim, para deixar o comando o mais parecido possível com o nosso comportamento, né? E aí a gente tem 3 tipos de inteligência artificial, né? A gente já tem uma que é a fraca há muito tempo, né? Há muito tempo que a gente tem essa coisa desses comandos ditos mais burros, né? Em que você vai lá, sei lá, grava a sua foto numa cancela de portaria de prédio, ou leitura do rosto para você destravar algum sistema, comandos muito quadradinhos que atendem a objetivos muito específicos. E isso a gente já meio que convive com isso há algum tempo. E aí, o que a IA nos traz são mais 2 camadas de complexidade, que é a forte ou a geral, e aí meninas e meninos, entendam que isso aqui é uma coisa bem esquemática, bem didática, só para a gente conseguir se situar, né? Então, a gente tem a fraca, a gente tem a forte, a gente tem a superinteligência. A gente está na forte, na geral, né? É onde a gente se encontra agora. Mas a grande questão, e muito da questão ética, está dentro da superinteligência, né? O que virá pela frente, né? Que é muito do que o Black Mirror colocou para a gente na série, e que a gente falava assim, credo, isso não vai chegar nunca, né? O nunca chegou, e a gente já tem o pós-nunca, que a gente ainda não sabe muito bem o que é, né? Vindo um pouco para dentro do cenário do meio, né? Da forte e da geral, aí a gente tem um desdobramento infinito de tudo que está acontecendo agora, né? Se vocês pararem para pensar, é muito raro hoje a gente ter um campo da nossa vida que já não esteja sendo afetado pela inteligência artificial, né? Então a gente tem já primeira vez que a gente fez essa apresentação, eram mais ou menos umas 20 mil ferramentas. Isso a gente estava falando em novembro do ano passado. Imagina, agora deve ter, sei lá, 100 mil ferramentas. Exatamente, né? Então, da mesma forma que você tem ferramentas de produtividade, os grandes carros-chefes, tudo para você, por exemplo, ontem mesmo, eu e Nick, né? A gente estava pensando como é que a gente fez análise SWOT num projeto com 25 entidades. Cada uma estava num PDF. E aí a Nick estava falando, cara, tem que ter uma forma mais
rápida do que a gente ter que Nossa, copiar e colar na mão. E aí a gente pegou a inteligência artificial de leitor de PDF e aí já organizou e já vai convertendo uma planilha em Excel. Então, assim, já montou a tabela, e aí a Nick já criou uma memória da tabela. Enfim, é nisso que a gente tá vivendo hoje, né? E aí, o coração, o oxigênio de uma inteligência artificial é o prompt, né? Um prompt, a gente também não sabia, a gente foi pesquisar, né, o que era um prompt, né? O prompt já existia aí em vários mercados. Inteligentemente na tecnologia usaram o mesmo termo, mas o fato é que já existia em programação, já existia em vendas, em psicologia, em design de interface, e aí agora a gente tem também em inteligência artificial, né? Prompt nada mais é do que um comando, né? E aí, eu não sei, temos 163 pessoas nessa sala. Eu não sei quem desse grupo sabe que quando a gente conversa com uma ferramenta de IA, a gente tem uma quantidade de negócio chamado tokens, que é o que faz com que o sistema, por algum momento, fique inteligente. Troque com a gente, entenda os nossos comandos. Eu não sabia disso, quando eu soube disso, eu quase caí da cadeira, porque, na real, às vezes, eu ficava meio que mandando um monte de pequenas perguntas para o chat, e aí ele vinha me respondendo, e em um determinado momento ele dava uma bobada, assim. Eu falava, cara, o que houve, né? O que está acontecendo, querido? Foca em mim, né? E aí o que a gente aprendeu é que, na real, existem capacidades de token hoje dentro do chat que está em torno, o chat 3.5 em torno de 4.000 tokens e o GPT-4 em torno de 8.000 tokens. E aí, conforme a gente vai blocando a conversa, chega um momento que ele esquece. E aí tem treinamentos, isso aqui que a gente colocou nesse slide, a gente aprendeu num treinamento de uma menina muito esperta que a gente vai mostrar no próximo, daqui a pouco, em algum slide, e que ela mostra para a gente comandos para ele lembrar, ou para ele recolher dados, ou para ele rememorar. Então, existe, não é uma coisa assim, vamos conversar com o ChatGPT. Não é. Tem ali uma estratégia e uma estrutura de organizar as entregas dele para, no meio do caminho, a gente falar assim, gente, ele bebeu, ele foi embora, cadê? Acabou, deu boot nele. Então, um prompt, a gente tem que estar muito preocupado com o prompt que a gente vai fazer de uma forma muito focada para o sistema entender e devolver o que a gente quer. Aqui tem uma lista do que seria um bom prompt, e aí, no slide seguinte, esse material vai para vocês, tá? E assim, tem 700 milhões de links em todos os slides, então vocês vão se divertir bastante. Nessa lista que a gente fez aqui, é tipo assim, meio que uma receita de bolo mesmo. Exatamente, é isso, Kátia. Ele alucina, né? Os sistemas, eles alucinam. Ficam doidões. Então, assim, como é que a gente faz com que esses sistemas não alucinem? E aí, é isso, querido, vai por aqui, vamos por lá. Não, me explique como se eu tivesse 5 anos. Responda da forma mais natural possível. Às vezes, é melhor fazer sozinho, vai dar tanto trabalho explicar para ele que é falar assim, bom, peraí, calma, eu não tenho esse tempo todo, né? Então, Kátia, esse negócio do por favor é muito legal. A Nick, teremos envio, Raíssa, teremos. A Nick, ela, é porque é tanta informação, a gente teve que tirar esse slide. Mas a Nick fez um print, a gente pode até mandar para vocês depois. Matéria do Globo, já. Matéria do Globo, das pessoas que têm medo
de falar com o chat sem pedir por favor. E, nossa, mas ficou lindo, meu parabéns. Está muito bom esse texto que você fez, porque um dia eles vão se revoltar contra a gente e vão matar os que maltratam. Então, na dúvida, continuaremos com nossa educação. Muito obrigada, por favor. Nossa, adorei, muito bem. Aí, exatamente. Exatamente. No próximo slide, a gente fala exatamente para que brigar, né? Essa menina, gente, exatamente, Raíssa, vou chegar aí, hein? Vou chegar exatamente nisso aí, que a pessoa vai casar, enfim. É isso, tempos esquisitos. Essa moça, a Ana, tá linkado, tá? Foi com essa moça que a gente fez um curso que se chama Do Chato ao Chat GPT. E foi por ela que eu fiquei aprendendo com relação aos tokens, eu não tinha a menor ideia disso. E aí ela faz essa metáfora, né, de que treinar o chat é como treinar um funcionário que acabou de chegar. Então, assim, tem que ter paciência. E aí, o mais legal é que nessas versões que eles vão trazendo para a gente, você pode guardar as memórias das conversas. Então, você não precisa começar do zero sempre. Você já tem aquele lado lá, aquela lateral esquerda, e que aí você volta para as conversas recorrentes que você tem e fala, queridão, ensinei, segura aí, porque daqui a pouco pode ser que eu precise disso de novo. Exatamente. A gente precisa, Luciane, repassar esse conhecimento para a máquina. E aí eu vou abrir uma outra aba rápida aqui para vocês procurarem um cara chamado Ricardo Capra, que ele é o criador do Instituto Capra, e aí ele entra num questionamento muito ético de que, por exemplo, no chat GPT, se for uma empresa pagando pela sua assinatura, de quem é a base desse conhecimento, né? E aí, só outra coisinha também que a Kátia falou, da alucinação, imaginem que próteses também podem alucinar. Então, assim, a gente não está falando só de uma alucinação na máquina no nosso computador. A gente está falando que uma geladeira pode alucinar, né? No nosso relógio, que conta os nossos passos, pode alucinar e querer que a gente ande mais do que deve. Enfim, estamos dentro desse contexto. Querem respirar um pouco? Enfim, é isso. Quanto mais testes a gente fizer, mais prompts a gente vai ter do jeito que a gente gostaria, né? Uau! O que as novas entregas de IA, por onde elas navegam, por onde elas estão na nossa vida, né? Olha isso, que delícia! Para quem tem FOMO, isso aqui é um esquema perfeito. E o pior, se você dá zoom, você não consegue ler direito a palavra. Então, é uma grande maldade isso aqui. Depois pode entrar no site. Isso, tudo tem fonte, viu? Vocês podem entrar aqui depois nesse Purpose and Means e ver exatamente o que está escrito em cada um, mas é só para vocês entenderem a floresta pela qual a gente está caminhando. Esse esquema aqui, dessas 120 ferramentas, eu até fui na internet para ver se tinha alguma melhor e não tinha. Essa é a mais completa até agora. E aí é muito interessante, do lado direito, a gente colocou alguns dados de grana, né? Como é que as ferramentas vão meio que dominar a economia mundial e, ao mesmo tempo, como é que já fica para a gente aquele recado de se eu não estiver dentro, eu estou ferrado, seja como empresa, seja como um profissional, né? E aí, se a gente trouxer isso para o dia a dia, a gente tem, enfim, inteligência artificial em absolutamente tudo, né? Para onde você olhar, para o segmento que você olhar, você tem essa capa. Também ela é bem recente, então o que eu achei muito interessante é que o segundo e o terceiro são bots, né?
quando eu fui fazer a pesquisa, eu não os conhecia e eu achei interessante porque eles eram maiores do que, por exemplo, o Midjourney. Então, assim, as pessoas profissionais, enfim, bot é a primeira coisa que as pessoas pensam para uma inteligência artificial. Tem o lado também do gratuito e pago, né? Ah, sim, Por sim. isso que alguns também ficam pequenininhos, porque tem é verdade. Você tem toda a razão. Não sei se vocês conseguiram escutar, mas a Nick falou também que esse tamanho dessas bolas tem muito a ver com o software que você tem, versão gratuita e versão paga. E assim, não sei se vocês já estão passando por isso, mas hoje a minha fatura de cartão de crédito tem tanta grana em streaming como tem em ferramenta de IA, ou seja, são caros. A gente tem que saber muito bem qual é que a gente precisa. Chegou a moça que vai casar com um holograma. Que beleza. E ela está feliz, olha, gente. Então, isso aqui, esses prints, eu fiz esses, assim, eu fico muito nervosa de mostrar coisa velha, então eu fiz esses prints anteontem. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo agora. Em 2047, você ter uma IA com nível humano, adorei a imagem. E aí são as coisas mais loucas, né? Tipo assim, é um blend de café, Europa, Brasil, feito através de IA. É essa coisa de imitar a voz das pessoas. São finalistas de um prêmio Pulitzer que para a gente, jornalista, é tipo a meca, né, da valorização e do suprassumo de uma produção literária, do pensamento, ter usado inteligência. E aí, assim, não olho para isso do tipo, nossa, que horror. Não, mas isso tem que ser aceito / combinado, né? Então, assim, como é que a gente faz isso? E a moça lá, casada, com um holograma e feliz, parece feliz da vida. Então, enfim, é nesse tipo esse tipo de situação que a gente tem visto, né? Se a gente trouxer as entregas para as empresas, está muito em cima do nosso dia a dia, né? Então, tradução automática, uma coisa muito, muito importante, meus óculos completamente tortos. Uma coisa muito importante são as tendências de mercado ou análise de sentimento de rede social, análise de engajamento, estratégia de comunicação dos concorrentes. Isso tudo é feito hoje muito rápido, né? Otimização de SEO para você se posicionar melhor nas buscas. E aí a gente sempre para e dá uma engasgadinha aqui nesse último item, porque a gente acha que realidade aumentada e realidade virtual ainda não chegou no nível que a gente imagina, que a gente achou que fosse chegar, sei lá, 2, 3 anos, e que a gente imagina que possa chegar daqui a alguns anos, né? Vai que, imagino que sim, como a inteligência artificial vai dar uma ajudada nisso, né? Se a gente senta na cadeira do consumidor, estamos sendo afetados, enfim, em todas destas formas que vocês estão vendo aqui. E aí, andando mais um passo, a gente tem também dentro, né? Dentro das nossas empresas, né? Dentro da nossa realidade corporativa. Da mesma forma que a gente pode olhar para fora, para o nosso consumidor, para a nossa concorrência, a gente pode olhar para a gente, no caso vocês. 167 pessoas estão aqui. Como é que vocês, internamente, dentro da empresa de vocês, conseguem, de alguma forma, se beneficiar das ferramentas de IA, porque para algumas atividades elas são simplesmente incríveis, né? E se a gente se coloca no lugar do profissional, né? Nós aqui, né? Como é que vocês se sentem, né? Como é que cada um de nós nos sentimos com essa coisa? Vamos perder o emprego? A IA chegou para tirar o trabalho das pessoas? Quais os segmentos que vão ser mais afetados, né? Colocamos aqui três prints mostrando, segundo as matérias, né? Quais são os segmentos que estão sendo mais afetados pela IA? As regiões do mundo que já estão meio que se adaptando e correndo atrás para darem, enfim, match com essas tendências todas.
E aí a gente deixou esse terceiro esquema porque é um pouco do que a gente sente, assim, do tipo assim, susto, cansaço antecipado, né? Tipo, ai meu Deus, que preguiça, né? Eu vou ter que aprender tudo isso. Mas não tem escolha, tem que, né? Então, ai, mas então eu tenho o quê, né? Qual a ferramenta? E como é que eu, tipo, salto do fundo do buraco da preguiça, né? Ou enfim, ai, saco cheio, pula e fala, não, beleza, vamos lá que eu preciso correr atrás disso, né? E aí, esse cenário, ele trouxe para a gente alguns deveres de casa que são muito muito importantes, assim, né? Tem horas que dá assim um cansaço, mas quando a gente volta e pensa assim, tá, beleza, e aí? E aí que a gente realmente precisa compreender, né? Compreender que é isso que a gente está fazendo aqui exatamente agora, né? Compreender a tecnologia, ver quais competências que a gente vai desenvolver e principalmente trocar, né? Ir para evento, ouvir palestra. Às vezes fica uma coisa muito repetitiva. Eu até li um texto ontem no LinkedIn que o cara falava assim: nossa, estamos falando muito de IA e deixando de falar de outras coisas. Eu concordo super com ele. Como é que a gente faz esse equilíbrio, né? Mas de qualquer maneira a gente precisa falar, né? E aí, para mim, como líder, o meu desafio é, tá, beleza. Como é que eu trago, eu que estou o tempo inteiro olhando para isso, como é que eu atraio a atenção da minha equipe para olhar para isso e entender a importância, passar por esse alto e baixo de meu Deus, socorro, olha que legal, e colocar isso na minha rotina, né? Como é que a gente consegue colocar isso dentro do nosso trabalho e a nosso favor, né? Tem aqui 2 slides com termos que para a galera de gente e gestão é muito legal. A gente deu essa palestra lá em Fortaleza, quando a gente terminou, uma moça que trabalhava com gente e gestão falou: caraca, vocês mudaram a minha forma de contratar novos profissionais. Então, assim, ou de eu me avaliar como um profissional desta época, né? Deste tempo, né? Então, são termos que a gente não tinha, né? Inteligência artificial ou social, colaboração digital, adaptabilidade cognitiva. Uau, o que é isso, né? E no outro slide tem outro termo também que eu acho incrível, que é interculturalidade, né? Então, assim, como é que a gente também aproveita essa oportunidade que a gente está tendo, única, né? De transição de épocas, porque a sensação que a gente tem é que a gente está na mesma época da criação do www. Como é que a gente aproveita e traz para a nossa malinha de ferramentas e de termos novas definições, novas palavras, novas formas de olhar o mundo, né? Habilidades, né? Como é que a gente consegue aprimorar a nossa habilidade de atenção? Uma coisa que eu acho muito, muito importante, que na verdade é um desafio que atravessa todas as épocas, né? Como é que a gente consegue ouvir mais do que falar? Porque, assim, na maioria do tempo a gente não tá ouvindo, né? Como é que a gente consegue ter mente aberta para aprendizado? E aí uma coisa muito, muito importante que é assim, para o erro, né? Porque assim, a gente erra pra caramba, é, por desconhecimento, por falta de prática e porque é assim mesmo. Então, assim, como é que a gente consegue trazer para a gente um pouco de tá tudo certo, mas ao mesmo tempo de interesse e de empatia com o outro, porque na real tá todo mundo aprendendo junto, né? Ficou meio parecendo autoajuda, mas é isso mesmo, né? Passa muito por aí. Passa um pouco, né? Desculpa aí a autoajuda, minha gente, mas isso é muito importante. Essa coisa de reconhecer que somos ignorantes, de que a gente não sabe muito mesmo. Então, assim, como é que a gente consegue, nesse meio do caminho, todo mundo segura a mão de todo mundo e vamos todo mundo juntos, demasiadamente humanos e falíveis, né? Indo para mais um. Tim, 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 tim. É isso. Esse cara, ele teve no Web Summit de Portugal e ele falou isso, assim, tipo, cara, para de brigar com o vento e aprende a cantar na chuva, assim, né? Como é que a gente pode, de alguma forma, aproveitar esse momento, né?
E aí, o principal de tudo, o tempo todo, não tem nada, nada mais legal do que a colisão de ideias humanas, do que a gente está fazendo aqui, do que a gente está falando, do que a gente está trocando. Então, isso até hoje, 25 de abril de 2024, a inteligência artificial ainda não mudou, né? A gente ainda domina e tem sobre do nosso lado, a nosso favor, as soft skills humanas, e é com elas que a gente tem que passar por esse mini deserto e por esse caminho que, enfim, é isso, não tem o para trás, né? Como já dizia o filósofo, foguete não dá ré, né? Então é isso. Como é que a gente vai para frente se utilizando de todas as ferramentas? Eu posso passar um pouco para você falar enquanto eu tomo um gole de mate? Claro. Pode. Será que Fecho aqui e você abre aí. Aqui? Dominique, tá sem áudio. Desculpa, agora tá? Mas aí você Agora tem que sim. tirar aqui, pronto. Aqui, quando a gente faz isso ao vivo, é legal porque a gente pergunta um pouco quem já usou, quem conhece, e aí, a partir um pouco das respostas, a gente vai também trazendo ali o aprofundamento ou a gente passa mais rápido, né? Porque nem todo mundo sabe ou já usou o chat GPT, mas aqui é para mostrar um pouquinho assim as ferramentas principais de uso do dia a dia. Tá? E aí aqui a gente fez uma brincadeira com ele, né, de dar um olá para vocês, para os participantes aqui, né, do Storm. E aí, como é que ele faz, né, a partir do prompt que a gente fala, né, então como é que ele dá ali o boas-vindas, né, falando sobre o estar ansioso para explorar, né, juntos, todo o tema de inteligência artificial. Eu acho que depois, se vocês quiserem, vocês podem ler isso com mais calma, porque a gente ainda está, eu acho que ainda chegando nem na metade. E aí aqui tem uma própria mini bio deles, eu vou ver se vocês conseguem ouvir, que isso a gente pediu para ele fazer a própria apresentação dele, contar um pouquinho, e depois a gente usou uma outra ferramenta que é botando em áudio. Olá, eu sou o ChatGPT. Vocês conseguem ouvir? Foi desenvolvido pela OpenAI e lançado em novembro de 2022. Tenho 100 milhões de usuários por semana no mundo. Dá para imaginar? Simulo conversas humanas, organizo textos, programo, componho, resolvo perguntas de teste, etc. Ufa! Minha interface de uso é bem amigável. Me lembro de conversas anteriores e filtro ofensas. Às vezes eu erro e dou preferência por respostas mais longas. Em 2023, a Microsoft anunciou a minha integração ao Bing Teams. Tenho concorrentes como o Bard do Google. Influenciei, para mais, os preços das ações de empresas relacionadas à inteligência artificial. E ainda enfrento desafios em meus processos de segurança e privacidade dos dados que guardo. Sam Altman, meu criador, foi para a Microsoft após ser demitido do comando da OpenAI, minha criadora. Ele foi readmitido dias depois. Esses humanos. KKKKK. Então, isso é mais uma brincadeira ali para mostrar, né, o que a gente consegue fazer. E aí, claro, né, essa própria narração ainda é um pouco dura ali, mas hoje em dia você já tem outras um pouco melhores que você consegue, né, já brincar um pouco mais com isso, né, e trazer assim o tom e tudo mais. Eu vi que algumas pessoas já colocaram aqui, né, que o uso, para que já usa o ChatGPT, e aí a gente traz o Gemini também da Microsoft, que aí já vira, tem uma diferença, né? A Dani trouxe ali naquele outro slide com a quantidade também dos tokens, então já tem essa diferença da quantidade, né, de informação que ele já tem ali para pesquisar. E é engraçado você brincar de botar, às vezes, o mesmo prompt em um e no outro para ver a diferença. E aí você vai entendendo para que você pode usar um e para que você pode usar o outro. Então, assim, ele tem, tem alguns que você vai conseguir. Vou trazer até aqui um ideal para você usar para o chat GPT, então ele pega ali um pouco mais para facilitar algumas coisas do dia a dia, isso que eu comentei ali, por exemplo, para análise de PDF, ele funciona super bem, para perguntar coisas, ele traz muita coisa errada, tem que tomar muito cuidado com as informações que ele traz, ele não é um lugar de
de busca, né? De fazer perguntas para você achar que ele vai te dar informações certeiras, não é? Mas, ao mesmo tempo, o Gemini ele consegue trazer links, que também erra muito, mas como ele já está ali com o Google, ele te ajuda um pouco mais nessa busca. Então, eu vou dar um exemplo assim de coisas que às vezes eu uso para fazer pesquisa de tutoriais, para poder ajudar, até às vezes com programação, e às vezes eu sinto que às vezes pelo Gemini eu consigo um conteúdo menos burro do que pelo chat. Então, acho que isso vai muito do uso de cada um. E aí é que a gente entra um pouco para a parte de geração de imagem, né? Então, tem o Dall-E, que você pagando pelo chat GPT, pagando o 4, né? Você consegue usar ele por ali dentro, e aí entra nessa questão dos preços também, que aí daqui a pouco aí você já está gastando uma fortuna ali só para poder fazer essa brincadeira, né? Uma fortuna. E aí o Dall-E, ele tem também, assim, eu sinto que ele é muito mais fácil de uso para gerar. Então, por exemplo, essas duas imagens aqui foram geradas por ele com um prompt muito simples, do tipo assim, um elefante fofinho com guarda-chuva, né? E quando a gente traz, isso aqui é uma brincadeirinha também, para o Midjourney, ele já tem um pouco mais de complexidade, mas também os resultados são muito melhores, né? Já é uma plataforma de que você consegue ver trabalhos muito bons sendo desenvolvidos, e tem um lado também que é você, como ele tem a parte aberta, de você ver o que as pessoas estão fazendo. Então você já começa também a ter esse lado de entender assim o que as pessoas estão pensando por aí, o que elas estão tem um grupo por incrível que pareça, que é no Facebook, que é muito bom, que as pessoas estão compartilhando o que elas estão testando. Qual é o nome, Nick? Agora eu não Valendo lembro, 10 pontos. mas eu recebo notificação dele o tempo inteiro, inclusive. E é muito doido você ver o que as pessoas estão passando pela cabeça das pessoas para gerar essas imagens, né? Então, assim, são experimentos que, assim, vai desde coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, e aí vai entrar nessa parte mais ética, mas, ao mesmo tempo, brincadeiras do tipo geniais. Como é que eu não pensei nisso antes? Então, vai para um lado muito também da criatividade, né? Isso, a ferramenta ela não vai gerar sozinha, ela precisa de alguém por trás sempre pensando. E aí aqui tem, vou botar aqui também para vocês verem, que é o Runaway, e aí é quando já começa a dar mais movimento também para as imagens. Não sei se alguém já fez o uso alguma vez. Quando eles incentivam o uso de criação de imagem. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, né? Da Raíssa. Incentivar o grupo. Na real, a Discord é a base É porque você, na verdade, quando você faz pelo Midjourney, você faz pelo Discord, né? Exato. Exato. Não sei se a Raíssa está na plataforma, mas é isso que acontece, né? Para você entrar no Midjourney, você entra na plataforma do Discord, né? Então é isso. Você pode, eu não sei se eles estão me ouvindo bem. Estão ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estamos, mas se você puder ativar o seu, Dani, Você fala por que aí. aí fica um som mais claro, por favor. É só um negócio rapidinho. Posso ir? Posso ir? Pode sim. Boa, boa. Uma coisa que é importante do Midjourney, esse vídeo é até velho, deve ter, sei lá, 2 meses, que foi quando eles criaram esse sistema, né? O Runaway veio para dar movimento à imagem. Foi, pelo menos pela nossa pesquisa, foi o primeiro IA que deu movimento a uma imagem estática, né? Mas voltando para o Midjourney, né, Raíssa, eu assino o Midjourney e é isso, assim, o mais incrível para mim, para o bem e para o mal, é ver o que o mundo está criando, todo mundo ao mesmo tempo dentro da plataforma, né? Então você tem situações que você fala assim, nossa, isso para mim beira a pedofilia.
e você fica muito assustado. Mas, ao mesmo tempo, tem isso que a Nick falou. Nossa, tem coisas incríveis sendo criadas. E aí a plataforma base é a Discord, né? É a rede Discord. Ô, Dani e Dominique, acho que a Raíssa, se tiver aí, ela pode até complementar, mas eu entendi aqui também que é a criação em grupo, né? E a plataforma ela permite isso, você dá um prompt, né? Para a criação de uma imagem, e outra pessoa, a partir do seu prompt, pode ir aperfeiçoando, pode ir pedindo alterações, e aí vai evoluindo. Pode, você Né? pode criar em Então, aí cima fica do outro. fica um momento ali de colaboração para a criação, né? Uma criação mais colaborativa. Pode. Assim como você também, hoje em dia, tem vários sites de prompt, e aí você pode ver como é que a pessoa fez, tanto para gerar imagem quanto para gerar texto, e você aproveitar aquele prompt para aprimorar o seu. Isso você consegue, mas a diferença é que no Midjourney fica tudo aberto. Então, você consegue Exato. brincar um em cima do outro, né? Uhum. E aí esse aqui também é tudo novidade, né? Esse eu não sei se... Eu acho que eu não vou passar o vídeo todo, mas só um pedacinho dele para vocês verem o que dá para ser... Ah, esse, na verdade, eu acho que eu nem consigo. Esse eu acho que vocês podem ver depois, que é louco, né? Você conseguir ver o que eles estão fazendo agora, e aí pensando até no pessoal de pós-produção, por exemplo, né? Para poder editar um vídeo. A facilidade que dá para você pegar e trocar coisas dentro do vídeo, aumentar uma cena. Então, depois vocês podem ver esse vídeo todo e aí a cabeça vai fazendo assim, com as possibilidades, né? E facilidade, como é que é muito fácil, porque além disso, o próprio do Adobe agora, colocando isso para o Adobe Premiere, ele se integra com outras ferramentas. Então, assim, você consegue fazer muita coisa ali dentro. Mas está com o link, depois vocês podem assistir, que ele é um pouco longo, né? Aí entra um pouco também para o Copilot, que não sei se todo mundo aqui já conhece um pouco o que é o GitHub, e aí já entra num outro lugar um pouco mais até voltado com programação, que tem toda uma parte de codificação ali, de conforme você vai fazendo preenchimento para automatizar as coisas. E aí eu acho que também é entender um pouco assim a área de cada um. Né? Hoje em dia você tem milhões de possibilidades, e possibilidades de pessoas da área que aqui a gente está trazendo para a comunicação, mas a gente tem das pessoas que estão, por exemplo, para a área de financeiro, a gente tem para arquitetos, então a gente tem assim infinidade de possibilidades do que a gente consegue usar e facilitar muito para o dia a dia. Eu acho que eu vou passar aqui porque a gente já está um pouco... Tá? Aqui são os checklists que a gente gosta muito, da quantidade de coisas que você tem para fazer. E aí aqui a gente tem assim, o que a gente pode fazer dentro de cada um, para também gerar um pouco de ideias, para quem às vezes não sabe nem como começar. Aqui a gente tem as ferramentas, depois está tudo clicado, então assim, tanto para escrita, né, de texto, para revisão de texto, para tradução. Tem algumas que tem versões gratuitas, outras com versões pagas, e aqui mais ferramentas para a parte de marketing, design, para criar apresentações, para vídeo. Enfim, a gente vai ficando até de tantos que tem. Já até falei para a Dani que eu acho que na próxima versão a gente não tem que tirar esses slides e fazer um e-book, que eu acho que vai ser mais simples, né? Porque são muitas. E aí a gente tem até um site, que é o site que tem todas essas ferramentas, tem todos esses links, então assim, você também pode buscar ali por uma necessidade, então às vezes, eu estou precisando de alguma para áudio, então você vai lá e pesquisa e vê o que tem, então assim, tem muita, muita coisa mesmo. E aí... Esse último slide da lista de ferramentas, a gente também colocou a partir do que a gente ouviu no Web Summit da semana passada. Então, enfim, tem muita coisa bacana que a gente não conhecia, de criatividade, enfim. Depois vocês vão receber, daqui a pouco, porque aí a Gabi manda para vocês esse material, e aí vocês vão ter tudo isso a favor de vocês também. E aí, tentando aproveitar e não passar muito do prazo, que eu imagino que seja até às 11, a gente tem uma jornada, então, do Ednei, que a gente não vai colocar, mas vocês podem escutar depois, que é muito legal. O Ednei
Ele começou no Orkut, como eu, velho de guerra, e aí tem muita coisa. Ele dá muito curso, é um cara muito safo. No LinkedIn dele é bacana pra caramba também. Então, ele conta um pouquinho como é que ele se adaptou a essa realidade nova. E aí, esse bloco final é muito em cima de ética, de regulamentação, né? Então, assim, a cada dia que passa, a gente tem mais esse tipo de questionamento. Ontem saiu a regulamentação da inteligência artificial aqui no Brasil, isso foi ontem, né? Então, as Procurei coisas matérias, ainda nem ainda tinha nem as matérias falando ex sobre isso que não está aqui. exatamente. Então, assim, é uma coisa que está muito quente, e ao mesmo tempo, nesse slide, o que mais me chama atenção, o Tarcísio Silva é um pesquisador que tanto ele quanto a Nina da Hora, eles pesquisam muito viés algorítmico, né? O racismo dentro de vieses algoritmo. E aí, enfim, eles dois mostrando como é que na IA não está mudando nada, né? A gente tem exatamente a mesma situação. Então, assim, nós, como profissionais, como é que a gente consegue, de alguma forma, trazer para dentro das nossas empresas e da nossa atuação como profissionais, como executivos, essa responsabilidade quando a gente usa uma ferramenta dessa, que, se você parar para pensar, está sendo criada com os mesmos padrões das redes sociais, ou seja, com falta de ética, com falta de processo, com racismo estrutural. Então, assim, como é que a gente não colabora com isso e se torna, de alguma forma, um guardião e um olhar atento para tudo isso que pode acontecer e resvalar contra a gente, né? No Web Summit de Lisboa, pode passar mais um, Nick. No Web Summit de Lisboa, teve uma discussão muito grande sobre regular ou não regular, né? Então, até que ponto o fato da gente não regular acaba trazendo, pode passar, descobertas, acho que bota aqui, descobertas incríveis, né? Então, por exemplo, o Andrew McAfee, né, vira o pesquisador, enfim, cara que também é de mercado, vira e fala assim, não, vamos deixar rolar, porque se regulamentar, aí é que a coisa vai engasgar. E, ao mesmo tempo, os ativistas, as pessoas preocupadas com ética, é do tipo, não, tem que regulamentar, tem que olhar, tem que controlar de alguma forma, porque a gente não sabe onde isso vai parar. E aí é isso, da mesma forma que a gente colocou os prints de exemplos de ética, são novidades chegando, de como é que isso está entrando na nossa realidade, como é que a gente vai saber que um material é feito por IA, que não é feito por humano, ou foi uma cocriação. Então, assim, o Google falando que vai colocar a marca d'água em música gerada por IA, gente falando que IA pode ocasionar um conflito e uma guerra. Então, é isso, né? E como é que a gente acaba separando o joio do trigo e como é que a gente se posiciona enquanto profissionais e seres humanos éticos. E é isso, assim, o nosso papel do humano, né? A gente tem uma importância, um papel mega importante no que a gente está colocando também dentro das próprias ferramentas. A gente não pode expor as nossas empresas, os nossos nomes dentro da ferramenta, porque aí é isso, né? Colocamos as nossas, a gente não sabe onde é que essa informação vai parar. E aí, meninas e meninos, o mais importante para a gente é que IA, ela é automação, ela não é sinapse, ela não é colisão criativa, ela não é inspiração, ela é comando, ela vai obedecer ao que a gente quiser. Eu acho que o tempo todo o maior recado que a gente gostaria de passar para vocês é esse, assim, né? Precisamos do humano, precisamos do erro, precisamos do acaso. Isso e só a gente tem, né? Nesse bloco final, a gente colocou umas informações também super legais para vocês, enfim, de comportamentos novos. Então, enfim, o Andy Warhol
há algumas décadas virou e falou que todo mundo, em algum momento da vida, seria famoso durante 15 minutos. Essa frase ela foi atualizada. Na verdade, a gente no futuro quer ser anônimo por pelo menos 15 minutos, né? Para sair um pouco dessa maluquice. Socorro, eu vou para o quarto, eu não quero que ninguém fique sabendo da minha vida. O Silvio Meira, meio profético, vem com essa história de que daqui a 800 dias tudo vai mudar. Ai, que medo, porque 800 dias acontece daqui a mais ou menos um ano, ou seja, em maio do ano que vem, o que será que Silvio Meira está querendo dizer para a gente? Nos próximos 2 slides, duas coisas muito, muito importantes, né? Que a gente nunca pode se esquecer. Que atrás de IA tem gente moderando, tem gente que não tem acesso ao que a gente tem. Então, isso aqui é uma capa da Time mostrando que são pessoas lá na Índia que fazem essa moderação, porque assim, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas a IA, como ela é uma interface, né? A ChatGPT é uma interface, né? O que está por trás daquela capinha são coisas horríveis que esses indianos aqui e tantas outras pessoas ao redor do mundo estão moderando. Então, quem cuida da saúde mental dessas pessoas, de tudo que elas estão vendo, então isso é muito importante. IA não acontece por combustão espontânea. E no segundo slide, no próximo slide, também é muito novo, é da semana passada, uma campanha da Dove, né, que fala justamente sobre essa perfeição da inteligência artificial. Então, assim, que comitê ético é esse que a gente precisa criar? Que campanha global é essa que a gente precisa criar? Que a gente está tendo como exemplos imagens que não são verdadeiras, né? Então, assim, que maldade é essa que as mulheres acabam se fazendo com as próprias mulheres? Então, isso também é uma. E os próprios homens também, claro. Que reflexão é essa que a gente precisa ter dessa beleza real, que necessariamente não é a beleza de uma inteligência artificial? Eu e Nick, que somos as malucas das novidades, colocamos só mais duas para fechar. Juro que estamos acabando. A Meta está criando uma funcionalidade de geração de imagem dentro do WhatsApp, ou seja, você vai escrever lá qualquer coisa, eu quero um morango listrado, e o WhatsApp vai te dar. E aí a Microsoft vem e fala que a partir de uma foto ela vai poder gerar vídeos. Isso foi nos últimos 2 dias que aconteceu. Se a gente voltar aqui semana que vem, vai ter outro breaking news. Mais uma? As perguntas. Perguntas. Vou chegar até o final e aí eu abro para perguntas para ver se vai ter perguntas. Se não tiver, os links, porque a gente é a louca dos links. Aí aqui tem conteúdo, podcast, perfil de LinkedIn, dos e don'ts, vídeo do criador do ChatGPT. Gente, isso aqui dá para vocês passarem um mês dentro desse. Obrigada, Lucas. Dentro desse mar de links úteis. E aí, agora mais links. Aí a gente vai mandar para a Gabi esse suplemento da Time em PDF, esse Artificial Intelligence é PDF, esse Measuring é link. E aí, para caminhar mesmo, prometo. Não, volta ali, Nick. Ali, ó, tá vendo aqui do cantinho esse download? O Get Image vai fazer uma conferência no dia 30, mostrando como é que eles vão usar IA. Eu enlouquecia. Aí pode ser que tenha algum maluco aqui entre as 131 pessoas do grupo que também queiram saber. E aí é o link de cadastro, exatamente. Viu a mãozinha? Vi a mãozinha. Agora eu acho que é obrigada, Nick. Agora, cara. Muito obrigada. E tem mais um. Cadê? A gente no LinkedIn. Tem LinkedIn nosso. E é isso. Aí tem esse vídeo que ele é muito fofo, que eu vou desligar aqui o meu para a Nick
Tá sem áudio, meninas. Gente, um beijo das cariocas para vocês.